Você já percebeu como que as bets, esses cassinos online, cresceram tanto no Brasil, na sociedade, esses últimos anos e agora, né? A gente vem, a gente está vendo esse assunto crescer tanto na internet e crescer tanto na sociedade, tendo em vista agora a Copa do Mundo e, enfim, esses eventos, né, midiáticos onde a gente senta para assistir um jogo, liga no celular, liga na TV e a gente quase pipocam na nossa frente notícias e publicidades, né, principalmente publicidades e publicidades uma atrás da outra de bets, justamente casas de apostas, cassinos online. Nós vemos de forma tão naturalizada, né, tão normal, dentro das grandes empresas de mídia, essas empresas sendo patrocinadas, sendo bancadas por casas de apostas, né, por bets, e assim como jogadores, né, famosos, jogadores que são idolatrados, né, pela sociedade, que também são patrocinados, são bancados por casas de apostas, por bets. E nós vemos que essas casas elas estão crescendo tanto que elas patrocinam hoje times nacionais, praticamente compram times nacionais, né? Prometem grandes contratações, grandes salários de jogadores, bancam grandes salários de jogadores. E eu quero mostrar e bater um papo com vocês hoje de como isso é também somente um sintoma de algo muito complicado, muito nefasto assim mesmo na sociedade e algo que atinge muito nós, né? Atinge muito os homens e as famílias principalmente, de forma que tem acabado com famílias, né? Porque a gente vê isso não somente como especulação, é porque as bets estão acabando com famílias, mas dados registram isso pra gente, né? Esses últimos tempos, nós tivemos uma audiência pública na Câmara dos Deputados, onde foi discutido o tema, né, acerca de bets, apostas online, casas de apostas, cassinos online, jogos de azar, principalmente o tema da saúde, né, do mal e da saúde mental que isso traz. E o Ministério da Saúde trouxe dados assim que são assustadores em relação a jogos, né? Existem já doenças catalogadas, né, SIDS, claros acerca de mania de jogos, né, acerca de jogos de aposta. E o Ministério da Saúde trouxe um dado muito importante que torna quase inevitável da gente falar sobre esse problema. Nos últimos 5 anos aumentou-se a procura por tratamentos psicológicos, psiquiátricos no SUS em quase 140%. Ou seja, nos últimos 5 anos, 140% a mais de pessoas têm procurado ajuda, tratamento psicológico e psiquiátrico em razão de manias de jogos, em razão de vício. E aqui é uma questão muito séria, porque 57%, né, isso nos dados catalogados, 57% das pessoas, né, dessa grande quantia, né, grande quantidade de pessoas que vão atrás de, é, de, de procura, né, de tratamento psicológico, psiquiátrico, são homens. É claro, né, dentro de todas as pesquisas, que os homens eles tendem a jogar mais, eles tendem a se arriscar em jogos, eles são não somente bets, né, que são jogos esportivos, que os homens tendem a jogar mais em razão de serem jogos esportivos, mas também jogos de cassino online, jogos de azar puros, assim, né? Eles tendem a jogar mais, eles tendem a se viciar mais em razão disso, né? E eu quero mostrar para vocês que o problema não é só as bets. O problema não são somente os jogos de azar, né?
Mas a questão que envolve os jogos e que envolve as pessoas, que é o vício. O vício é um grande problema, não somente vício de jogos, mas vício em álcool, vício em cigarro, vício em drogas pesadas, vício em pornografia, que é um vício horrível, né, para os homens, principalmente, né, que atinge muitos homens e que destrói muitos casamentos, destrói muitas famílias. Os vícios são um grande problema da humanidade, né? E isso há muitos anos, muitas décadas, muitos séculos, milênios, né? O vício é um problema do ser humano, é um problema natural do ser humano. E é muito importante a gente tratar disso porque o vício acaba com famílias, acaba com casamentos. Talvez você que está me assistindo esteja com algum problema em vício, esteja com algum problema no seu casamento, na sua família, em razão desse mal, né? E, e eu quero mostrar para vocês que existe uma luz no fim desse túnel, né? Existe uma luz para você que pode estar procurando pelo segundo, pelo terceiro tratamento psicológico ou psiquiátrico, pelo segundo, pelo terceiro remédio que promete te tirar desse vício, te tirar dessa situação. E muitas vezes você toma e ele volta e você precisa aumentar a dose e você fala, poxa, já estou há bastante tempo tomando esse remédio, eu preciso desmamar, e quando você começa a desmamar você vê que não funciona. Talvez você precisa escutar isso, você precisa saber que existe sim uma luz. E a palavra de Deus, a Bíblia, ela nos mostra que ela não fala, né? A Bíblia não trata apenas de atos que nos fazem mal, de atos que nós devemos evitar, de atos que nós não podemos fazer, de práticas, né? Mas a Bíblia, ela trata sim sobre quem governa o nosso coração. Quem governa o nosso coração? Quem nos controla? A Bíblia, ela trata acerca disso, ela está preocupada com isso, ela está preocupada não apenas com práticas, não com práticas que podem nos fazer bem, podem nos fazer mal, o que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer, mas ela se preocupa com o nosso coração. Quem controla o nosso coração? Quem está acima do nosso coração? Por quem nós gastamos mais tempo? Por quem nós nos sacrificamos? E isso é muito importante para nós entendermos, porque Jesus, ele mostra que nós conhecemos uma árvore pelos frutos que essa árvore dá. Um espinheiro não dá um figo, uma laranjeira não dá um limão. Nós conhecemos uma pessoa pelos seus frutos, pelo o que aquela pessoa pratica, o que ela faz, com quem ela anda, o que ela fala. A Bíblia mostra que a boca fala do que o coração está cheio, do que nos alimenta, da onde nós estamos ancorados, onde nós estamos fixados. É na rocha, é na areia. O que nós frutificamos? O que espelha a nossa alma? Jesus, ele trata sobre isso. Ele diz que nós conhecemos uma pessoa em razão disso. E a palavra de Deus mostra que quando nós entregamos intencionalmente e verdadeiramente a nossa vida ao Senhor Jesus, quando nós entregamos a vida por Ele, nós nos tornamos imagem, nós voltamos a ser, né, imagem e semelhança de Deus. Nós nos reconectamos com o Senhor. E por nós nos reconectarmos com Deus, nós devemos automaticamente frutificar o caráter dele. Nós devemos frutificar o que nos alimenta, que é Ele. Jesus fala que nós somos galhos implantados na árvore, que é Ele, né? E a seiva que nós recebemos é a dele. Então, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, a Cristo, automaticamente um cristão, ele começa a frutificar o que nós chamamos de frutos do Espírito, né? A palavra de Deus, Paulo, né, o apóstolo Paulo, ele diferencia frutos do Espírito de frutos da carne, né? Frutos que a nossa carne, que nós como seres humanos, né, nós não deixamos de ser seres humanos, pratica. Ou seja, atos que são virtuosos, que espelham o caráter de Deus
e atos que espelham um caráter caído, nós como seres humanos. E lá em Gálatas 5 ele nos mostra um fruto que é muito específico e que fala muito a respeito de vício, que é justamente o fruto do domínio próprio. Uma pessoa que ela é fixada na rocha, que ela possui o Senhor Deus como seu espelho, como conectado com Deus, ele frutifica o domínio próprio, que é propriamente um dos frutos de Deus. Então, nós vemos que quem entrega verdadeiramente a vida ao Senhor Jesus não vive mais pelas suas vontades, não vive mais pela sua vida, mas vive por Cristo. E isso permite com que essa pessoa, com que o cristão tenha domínio completo de si, tenha domínio das suas próprias vontades, das suas vontades egocêntricas, das suas vontades egoístas, porque ele vive por um Salvador, ele vive por alguém que deu a vida por ele. E isso é muito claro, porque a Bíblia, ela apresenta o ser humano, né, o ser humano carnal, né, ele apresenta nós como ele apresenta o ser humano sem Cristo, o ser humano que não foi entregue, que não entregou a sua vida ao Salvador, ao Senhor Jesus. Ele nos apresenta literalmente como animais. É claro, porque nós somos criaturas, né? Nós somos animais. E é interessante como a Bíblia nos apresenta como tal, como animais. Lá em Salmos 49, 20, por exemplo, a palavra de Deus nos diz que o homem entregue ao seu próprio intelecto, ele é como um animal que não é eterno, né? Como um animal que perece. A Bíblia também mostra lá no livro de Tiago, por exemplo, Tiago 3,15, ele fala que o conhecimento ou a sabedoria do mundo, a sabedoria das pessoas, a forma das pessoas viver, ou seja, a pessoa entregue ao próprio mundo, a pessoa que não busca o Senhor Jesus, a pessoa que não entregou a sua vida a Cristo, o conhecimento do mundo, ele é terreno, animal, né? A tradução de animal, ela pode sugerir algo como sedutor, uma palavra assim, que é a palavra, é justamente uma palavra que remete à entrega dos próprios prazeres. O conhecimento, a sabedoria do mundo, ela é animal e demoníaca. Então a Bíblia, ela nos apresenta como isso, ela demonstra como nós, como o ser humano, como o homem, entregue ao próprio homem, entregue ao próprio ser, entregue à própria natureza, não passa de um animal. Nós não conseguimos controlar as nossas vontades, nós não conseguimos controlar as nossas paixões pela nossa própria força. A palavra de Deus já mostra isso. E nós devemos entender e escolher, né? Nós devemos entender e escolher, elencar, né, as práticas, as coisas, né? As práticas que nos afligem mais. Né? O que mais nos aflige? O que, por exemplo, eu era, o que eu já fui viciado na minha vida? O que eu praticava que não era bom, que não me fazia bem? Nós precisamos identificar isso, porque nós, como pessoas que têm o domínio próprio, como pessoas que têm a Cristo dentro de nós temos capacidade de olhar para as situações da vida, para as situações do mundo, de forma mais racional, de forma controlada. E através disso escolher práticas que não nos fazem bem. Que talvez seja melhor eu deixar de lado, seja melhor eu seguir por outro caminho. Talvez um dia eu tenha maturidade, eu tenha autocontrole, eu tenha esse domínio próprio de voltar a fazer isso, mas com domínio próprio. Sabendo que isso não me faz mal mais, sabendo que eu não vou entregar o meu coração para aquilo. Nós devemos conseguir elencar práticas que nos afligem, mas também que afligem o próximo.
Porque nós, como pessoas entregues ao Senhor Jesus, é uma tarefa nossa servir outras pessoas. Mostrar o caminho para outras pessoas, mostrar a luz para outras pessoas. E muitas vezes um mal que não nos aflige mais pode afligir outras pessoas, pode afligir o irmão. E ele vê uma pessoa que é referência para ele praticando aquilo, algo que ele é viciado, por exemplo, pode fazer mal. Então, nós devemos saber elencar práticas. Nós vemos que o próprio Jesus, muitas igrejas, muitas pessoas mesmo do mundo, né, tratam como um tabu crente, por exemplo, né, o crente não pode beber. E tem muitas igrejas que acatam, né, que os membros eles escolhem de forma intencional se abster do álcool. Muitas vezes por um ministério próprio, né, por realmente não querer ser pedra de tropeço para outros irmãos que têm esse problema. Tem muitas igrejas que fazem isso. Mas a gente vê que pela palavra de Deus, pela Bíblia, Jesus ele consumia o álcool, né? Ele consumia o vinho. E diferente do que muitas pessoas dizem, o vinho ele sim era alcoólico. Ele sim era um vinho alcoólico. A gente vê que o próprio Jesus ele diz, né, que uns criticavam João Batista por ele se abster demais, né, por ele somente consumir mel, e gafanhotos e mel silvestre. E outros, por outro lado, né, fariseus, o criticavam por ser glutão e beberrão. A gente vê que o primeiro milagre do Senhor Jesus, lá em João 2, foi transformar água em vinho, num casamento. Né? Justamente para as pessoas terem vinho, para as pessoas não ficarem sem vinho. Inclusive, ali, aqueles que organizavam o casamento, né, eles falavam, poxa, o último vinho, nossa, esses anfitriões, esses noivos, eles são muito legais, porque o último vinho ele é melhor do que o primeiro, ele é o melhor vinho, que não era uma prática comum judaica, né? Geralmente eles deixavam o pior vinho para o final, porque as pessoas já estavam confusas de tanto beber. As pessoas já estavam mais amortecidas, a gente pode dizer assim. Então eles deixavam o pior vinho para o final, porque elas não iam fazer essa distinção. Então, João 2 nos mostra justamente isso, né? O milagre do Senhor Jesus. Também em Mateus 9, Jesus, ele, ao fazer a parábola do odre velho e do vinho novo, ele nos mostra esse processo de fermentação do vinho. Ele vai dizer que não se colocava vinho novo, ou seja, que tinha muito a fermentar ainda para ganhar álcool, teor alcoólico, num odre, que era uma bolsa, um saco de couro, num odre velho, porque o couro é ressecado. E se o vinho novo ficasse lá dentro, ele ia fermentar, gases iriam sair, ele ia estufar, e o couro ressecado não iria resistir e ia romper. Então, a gente vê isso, mas Jesus, por outro lado, ele nos mostra que nós precisamos ter cuidado com certas práticas que podem roubar o nosso coração. Jesus, ele vai dizer que nós não servimos a dois senhores, a Deus e ao dinheiro. Ele compara o dinheiro ao próprio Deus. Por quê? Porque ele diz que o dinheiro, ele era a única coisa capaz, de forma geral, a dominar o coração do homem. Porque o homem é ganancioso. O homem tem ganância no próprio coração. Então ele vai dizer, olha, cuidado com o dinheiro. O apóstolo Paulo vai dizer também na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não o dinheiro propriamente dito, mas o amor ao dinheiro. Se entregar o coração ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então a gente sabe que existem práticas que são mais complicadas, que a gente precisa ter o domínio próprio, a gente precisa frutificar isso no nosso coração, para a gente distinguir isso e para a gente deixar de praticar certas coisas, para a gente blindar o nosso coração. Sabe, eu conheci um amigo que
tenho, né, um amigo que passou por muitos problemas em relação a jogos de azar. Ele sofreu muito. Ele sofreu, a sua mãe sofreu, pediu muito dinheiro emprestado, perdeu muito dinheiro, deveu para muitas pessoas, ficou devendo. E ele chegou para mim um dia, né? Ele chegou para mim e falou: João, deixa eu te contar uma coisa. E fazia tempo que eu não via ele. E ele estava trabalhando numa firma nova. Ele falou: cara, eu voltei a trabalhar, voltei aqui. Falei, poxa, que legal, né, cara? E aí? E aí ele me confessou algo que ele nunca tinha confessado. Ele falou: irmão, eu caí no jogo, cara. Eu caí no jogo. A prática do pecado nos causa vergonha, né? Mas quando nós nos libertamos do pecado, quando nós nos libertamos do vício, nós nos libertamos da vergonha. Nós queremos expressar isso para outras pessoas, nós queremos mostrar para as outras pessoas que sim, existe uma luz. E ele chegou para mim e falou: irmão, eu caí no vício, cara. Eu perdi muito dinheiro, mudei, ganhei todo o dinheiro, dobrei o meu dinheiro. Mas parecia que aquele dinheiro não me pertencia, cara. Eu gastava com mulheres, gastava com outras drogas, com outras coisas. Perdi tudo de novo. É muito louco, né? Porque aquilo que não é abençoado, aquilo que vem de algo injusto, ele não nos pertence. A palavra de Deus fala isso lá em Salmos 1, que o injusto, que não pratica a justiça, o que consegue os seus bens, a sua riqueza através de práticas ilegais, práticas que não são abençoadas, ele é como o cedro do Líbano. É algo, as pessoas veem, podem pensar que é poderoso, que é magnífico, que é um império construído, mas quando bate um vento é como a folha seca, não está mais lá, vai embora. E é o que ele falou, justamente o que ele falou daquele dinheiro que ele conseguiu através do vício, através da aposta. E ele disse: irmão, eu tentei tudo, cara. Tentei psicólogo, tentei psiquiatra, tentei remédio, nada passava. Quando eu recebia a notificação do aplicativo, eu voltava a jogar. Eu pensava: não, eu só vou recuperar o que eu perdi. E eu jogava mais, eu perdia mais. Ele falou: tudo mudou quando eu dobrei o meu joelho no pé da minha cama e eu entreguei a minha vida a Cristo. Eu pensei que ele não ia me responder, porque tanto mal que eu tinha feito para ele, fazia tanto tempo que eu não conversava com ele. Mas ele me respondeu. No íntimo do meu coração, nada extraordinário, mas o ordinário, o íntimo do meu coração, ele falou comigo e eu me libertei. Eu nunca tinha visto aquele cara daquela forma, como ele tinha falado comigo, né? Ele nunca tava, né? Ele nunca mais esteve daquela forma. E eu tenho algo para falar para vocês, que talvez você esteja tentando completar um vazio no seu coração com algo que não vai completar ele. Porque existe um vazio no nosso coração que tem o tamanho, tem as dimensões de Cristo. E só Ele vai completar. Jesus, lá em João 4, né, essa é a primeira vez que Jesus ele vai falar para alguém que Ele é o Cristo. Ele chega numa cidade chamada Samaria, né, junto ao poço de Jacó, e lá estava uma mulher indo no ápice do sol. Geralmente as mulheres não saíam no ápice do sol. Geralmente elas iam buscar água no final do dia, quando o sol estava mais baixo. E aquela mulher estava indo no ápice do sol. E Jesus estava lá no poço. Então ele fala para aquela mulher: mulher, me dá um pouco de água. Dá um pouquinho da sua água que eu quero beber. E ela vai, dá um pouco da água para ele. E ele fala bem assim: olha, eu tenho algo para dizer para a senhora. Que se a senhora beber da sua água, a senhora vai voltar a ter sede. Mas a água que eu posso lhe dar, você nunca mais terá sede se beber. E ela criará um rio de águas vivas no seu coração. Então aquela mulher falou: opa, peraí, me dá dessa água, por favor. Eu não quero mais voltar nesse poço aqui, nesse sol, para buscar água para o meu marido, para minha família. Me dá um pouco dessa sua água que o Senhor pode me dar. Então Jesus ele vai explicar que aquela água que ele estava tentando falar para aquela mulher não era uma água material, não era uma água que ela ia buscar no poço. Ela não poderia buscar aquela água no poço. E ele mostra então um fator sobrenatural naquela fala dele. Ele vai dizer bem assim: olha, você hoje
é, você hoje teve 5 maridos e o que você tem hoje nem seu marido é. Ou seja, aquela mulher tinha muita sede. Jesus ele estava tentando mostrar isso para aquela mulher. Olha, você tem muita sede. Mas não é dessa água que eu estou falando para você. É outra sede que você tem. Talvez aquela mulher tinha uma sede de prazer, uma sede de proteção, estava tentando achar um marido que pudesse protegê-la melhor, uma sede de dinheiro, um marido que fosse mais rico que o outro. Mas a água que Jesus ia dar para aquela mulher não ia matar essa sede dela. Então ela percebe que aquele homem era um profeta. E Jesus ele vai dizer a ela que ele é um Cristo, não somente um profeta. Ele é um Cristo que pode matar a sede dela. Assim como ele é um Cristo que pode matar a sua sede. Talvez a sua sede hoje seja jogos, seja o vício, um vício sexual, um vício de drogas, um vício que está matando hoje o seu relacionamento com a sua mulher, o seu relacionamento com seus filhos, a sua família. E Jesus deu aquela água para aquela mulher, ela aceitou aquela água. Então ela voltou para Samaria. Ela falou de Jesus para todo mundo. E ali a gente vê o primeiro evangelista da palavra de Deus. Ali todo mundo ficou sabendo quem era Jesus e o que ele tinha feito pela vida daquela mulher. E essa água é a luz no seu fim do túnel. É a luz que você está enxergando lá no fim do túnel, mas às vezes você tenta chegar através de um psicólogo, de um psiquiatra. Não que eles devam ser descartados, mas não vai ser somente através deles que você vai conseguir se libertar do que te assombra todos os dias, do que se renova esse ciclo na sua vida. O único vazio que pode te libertar e que pode preencher o seu coração é a água viva do Senhor Jesus. Espero que essa palavra entre no seu coração e você possa tomar uma atitude que você não tomou até hoje. Deus abençoe a sua vida. E até a próxima.